Campos e Toledo. Olha, Tiago, nós vamos conversar agora com um especialista na área que há muito tempo defendia a reforma trabalhista, é claro que com algumas ressalvas, mas agora explicar na prática como é que vai funcionar. Nós estamos em contato com Hélio Zieberstein, que é professor da Faculdade de Economia e Administração da USP, especialista em relações do trabalho. Professor Hélio, bom dia. Bom dia, Denise. Bom, eu acho que antes da gente conversar, vale lembrar o que muda principalmente agora com a nova legislação. Primeiro, os acordos e convenções coletivas podem prevalecer ao que está estabelecido na CLT, haverá essa necessidade de negociação, há mudanças da jornada, poderá haver jornada parcial, contrato home office, as pessoas que podem trabalhar fora do local de trabalho, trabalho intermitente, por alguns períodos, dias, meses. Autônomos também poderão fechar contrato com uma empresa sem que necessariamente possa configurar uma relação de trabalho. Tem mudanças em relação à jornada, como eu disse. A demissão poderá ser feita com acordo, no caso de não haver justa causa, com um pagamento apenas de metade da multa, não é? E acaba o imposto sindical obrigatório. Isso o governo ainda pode tratar através de medida provisória, mas em princípio é isso que determina a reforma aprovada ontem. Professor Hélio, eu queria saber na prática quais as mudanças que o senhor considera mais relevantes. Olha, Denise, bom dia primeiro, bom dia ao Tiago, ao Joseval, ao Vila. Essa reforma é tão surpreendentemente ampla que é muito difícil dizer o que é mais importante, porque ela vai ser importante de formas diferentes para empresas e trabalhadores diferentes. Nós vamos ver provavelmente agora um período que eu chamaria de tratamento dos calos. Cada um tem um calo que aperta de um jeito. E aí a reforma abriu as possibilidades para tratar cada calo do seu jeito. Eu vou dar um exemplo para você, Denise. Eu conheço uma empresa que estava aguardando a aprovação e a promulgação dessa reforma, porque eles têm uma enorme possibilidade de ganhar uma enorme eficiência por causa da redução do intervalo do almoço. Se essa empresa conseguir negociar com os trabalhadores um almoço de 45 minutos, todas as escalas de trabalho vão se encaixar muito mais eficientemente. E aí essa empresa vai ter um ganho enorme simplesmente reduzindo o almoço para 15 minutos. Os trabalhadores, se concordarem, vão para casa 15 minutos antes. A empresa vai encaixar os diversos turnos de trabalho que ela tem de uma maneira muito mais suave e muito mais eficiente. Então esse é um caso, né? Porque a grande qualidade, aí eu diria que essa é a grande novidade da reforma, é que ela permite que se negocie os direitos trabalhistas que existem. Ela não revogou nenhum direito, mas ela permite que os direitos sejam melhor usados. Nesse caso dessa empresa, os trabalhadores vão continuar tendo direito ao intervalo de almoço. Isso não vai ser suprimido. Só que ele vai ser um pouquinho mais curto e os dois vão ganhar. Então, em cada empresa, os calos que apertam vão ser tratados. Agora, o que pode ser negociado, professor? Tudo, menos o que afeta a saúde e a segurança do trabalho. Quer dizer, você não pode negociar que se possa trabalhar num ambiente que, por exemplo, tem um ruído excessivo. Isso está normatizado, isso é inegociável, não é? Agora, o resto, alguns impedimentos legais, algumas verbas que são de natureza de sobrevivência da família, retenção de uma parte do salário de um empregado que é divorciado e ele precisa pagar a pensão para a esposa, para a ex-esposa, essas coisas são inegociáveis. Não mexe também com o 13º, com as férias, elas podem ser parceladas, mas tem as férias, porque tem essa preocupação geral. Agora, veja, nenhuma alteração poderá ser feita unilateralmente pela empresa. Ela tem que negociar, e negociar com o sindicato. A Constituição diz que o sindicato representa os interesses individuais e coletivos da categoria. Essa reforma não alterou a Constituição. Agora, os empresários sinalizam com a possibilidade de uma geração maior de emprego por essa flexibilização. Em que pontos que facilita a contratação?
Olha, eu não espero que o emprego cresça por causa da reforma trabalhista. O objetivo dela não é esse. Embora o discurso do governo seja, em parte, esse discurso foi assumido para facilitar a tramitação. Mas o objetivo dessa reforma, como eu a entendo, não é a geração de emprego. Denise, o que gera emprego é o crescimento. Nós precisamos de investimento, nós precisamos de mais consumo, nós precisamos consumir mais, investir mais para poder crescer e aí gerar os empregos. Agora, o que essa reforma faz é melhorar enormemente o funcionamento do mercado de trabalho. Por exemplo, essa reforma está limitando o papel da Justiça do Trabalho. Não vai ser tão fácil para a Justiça do Trabalho agora emitir as famosas súmulas. Você sabe que nos últimos anos a Justiça do Trabalho tem extrapolado a sua função e ela se tornou um poder legislativo. E isso provoca uma enorme insegurança entre os empresários. O senhor acha que os processos vão cair, professor? Os processos vão cair também, por diversas razões. A mais importante delas é que agora as empresas vão ter representantes dos empregados. Empresas com mais de 200 trabalhadores vão ter representantes dos empregados. Esse representante não vai substituir o sindicato. O sindicato continua negociando na database. Mas esse representante tem uma função muito importante, que é de ocupar um espaço para o diálogo dentro da empresa. O sistema que o Getúlio Vargas criou há 80 anos atrás foi um sistema prato feito. Getúlio disse: olha, trabalhadores, nós vamos industrializar o Brasil, nós vamos crescer, estão aqui os seus direitos, são esses aqui, e não pode mexer neles, e se alguém não estiver satisfeito, vai reclamar na Justiça do Trabalho, porque dentro da empresa não pode reclamar. E esse é o nosso modelo, ele não cria um espaço seguro para que os trabalhadores expressem suas reclamações, e todo mundo tem reclamação a fazer, né? Reclamar de alguma coisa não significa que a empresa é má, que eu quero sair da minha empresa. É que tem alguma coisa que está me incomodando e eu gostaria de resolver. Nosso modelo nunca permitiu isso. No resto do mundo, a negociação coletiva começa por aí. O nosso modelo, desde os anos 30, já nasceu caduco, já nasceu velho, obsoleto, porque ele não criou esse espaço. Nós estamos corrigindo, com 80 anos de atraso, esse defeito. E qual é o efeito disso? Em vez de eu ir embora, deixa eu falar com o meu representante. Quem sabe ele conversando com a gerência resolve o meu problema. Agora, professor, tem a inovação nos tipos de contratos. São os novos tipos que eu falava do home office, o trabalho intermitente e também os autônomos. É uma mudança importante. Isso é importante. Na verdade, esses contratos já existem, Denise. Essa é outra qualidade da reforma. Ela é muito pragmática. Ela transformou a CLT num lugar mais amigável para as coisas que já existem e que são informais. Veja, por exemplo, o contrato intermitente. Já existe isso. As empresas que montam eventos, elas têm projetos de 2, 3 dias. Você tem que montar um lugar com os quiosques, com um palco, enfim, um evento, um seminário, um show, né? Como é que essas empresas trabalham? Elas contratam as pessoas informalmente, porque a CLT não permite outra forma de contratação, e as pessoas trabalham 2, 3 dias, montam o evento e vão embora, aguardando o próximo evento. O que a reforma está fazendo é que agora esse contrato passa a ser possível de ser feito dentro da CLT, e os direitos vão ser preservados proporcionalmente à duração daquele projeto. Então, o trabalhador que trabalha nesse setor, ele vive de projetos informais durante todo o mês. Agora ele vai poder ter projetos formais durante todo o mês. Essa é uma das inovações. A outra, que eu acho muito interessante, a maneira como foi escolhida, o caminho para regular, é o trabalho à distância, o home office. Já existe também. Ele não está regulado. Normalmente, nossos legisladores se fechariam numa sala lá em Brasília e tentariam adivinhar e colocar na lei tudo que pode acontecer nessa relação de trabalho. E aí eles vão torcer, vão colocar na lei e ficam torcendo para a lei pegar. O que a reforma está fazendo é o seguinte: temos um fenômeno novo, teletrabalho, home office.
vamos deixar a negociação regular. Depois de algum tempo, quando a gente perceber qual o melhor jeito de regular, pela prática, pela negociação, se a gente quiser, nós incorporamos na lei. Aí a lei já pegou antes de ser feita. Bom, é muita coisa a ser explicada ainda, né, professor Hélio? E nós estamos só no começo, é o primeiro dia, e ainda falta regulamentação mesmo de vários pontos. Eu agradeço muito a sua participação. Nós conversamos com Hélio Zimmerstein, que é professor da FEA e especialista em relações do trabalho. Professor Hélio, um bom dia. Bom dia, Denise.